democracia rima com psicologia, né? Porque, veja, se você pensa em ter um sujeito saudável, como agora você entende que o sujeito se insere, se desenvolve nas relações sociais, na inserção na cultura, né? Você tem que, para pensar um sujeito saudável, você tem que pensar o sujeito na sociedade. Portanto, você precisa pensar a sociedade. A professora Ana Bock, do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, tem razão. A história mostra isso. A psicologia, ela surge no hemisfério norte, por ocasião das mudanças sociais, né? Essa é a professora Raquel Guzzo, da PUC de Campinas. Com isso, ela vai se constituindo como um campo de conhecimento que responde às demandas daquela sociedade que estava se organizando naquela época. Então ela tem que conhecer melhor quem é o sujeito, quem é o indivíduo que está ali, entender como é que ele funciona, quais são os traços de personalidade. Então, assim, são pesquisas que vão compondo um corpo de conhecimento para responder às demandas sociais daquela época e econômicas daquela época. Aí ela começa a se ampliar para outros países. No Brasil, não seria diferente. A trajetória da psicologia não está desconectada da história. Portanto, no nosso caso, a trajetória da psicologia no Brasil está intimamente ligada ao processo de democratização no país. Eu sou o Tércio Sacol. E eu sou Georgia Santos. E esse é o Caminhos da Psicologia no Brasil. 60 anos de profissão. Um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Episódio 2. A psicologia no processo de democratização. O senhor responde agora. Quantas pessoas o senhor matou? Homens e mulheres. Não lhe respondo. Só se o senhor responder por uma parábola. Vou usar uma parábola. Uma parábola, eu digo uma parábola. Tantos quanto foram necessários. O tenente-coronel Paulo Malhães foi um torturador durante a ditadura militar e assassino confesso. Em 25 de abril de 2014, um mês após ter prestado esse depoimento sobre o envolvimento em sessões de tortura à Comissão Nacional da Verdade, Malhães foi encontrado morto, com marcas de asfixia no rosto e pescoço. Um eco do passado. De 1964 a 1985, o Brasil vive sob uma ditadura militar cruel e sanguinária, que não teve nada de branda, como o revisionismo histórico faz crer. E isso afeta a psicologia, que é regulamentada durante o governo de João Goulart e é forçada a se desenvolver como profissão sob a batuta de ditadores, sem democracia. Também por isso, a psicologia brasileira no período imediato após a regulamentação é orientada pelo modelo biomédico, uma lógica focada na doença, que atribui o sofrimento a fatores biológicos, é individualizante e considera que o sujeito tem que se ajustar à normalização social. A gente tem as posições hegemônicas, evidentemente, que no caso essa, né, que a gente diz que naturaliza a noção de fenômeno psicológico, que individualiza as explicações, que olha só para o indivíduo fora do contexto. A professora Maria da Graça Gonçalves, da PUC de São Paulo, explica que é uma espécie de movimento cíclico, ou seja, a leitura desse período acaba sendo hegemônica exatamente pelo contexto de repressão, que privilegia um modelo de negócio, como vimos no episódio anterior. Tanto é assim que no começo da profissão, o que vai crescer bastante, né, um modelo de trabalho da psicologia que não é o único, mas ele vai ser hegemônico, né? Que é o modelo do atendimento individual num modelo de consultório privado, né? Que é a grande marca da psicologia no seu começo, que é a chamada psicologia clínica. Né? Segundo a professora Raquel Guzzo, o contexto político da falta de democracia faz com que a clínica comece a ganhar espaço. Com a ditadura, ela se fecha exatamente numa formação predominantemente clínica, de um atendimento aos sujeitos que viviam com demandas de atendimento
psicológico. A senhora se formou em psicologia durante a ditadura militar, portanto, pode falar a partir da própria experiência. Sabe-se que o momento político se refletia na grade curricular. Mas como? O que a gente via no curso, no currículo, era muito pouco. Muitos testes, muito processos de avaliação psicológica, tipos diferentes de atendimento de consultório ou de trabalho em hospitais psiquiátricos. Então, assim, o perfil do profissional acabou ficando marcado exatamente pelo processo político-econômico do país. Eu fiz a graduação na década de 1970, então já na segunda década, mas aí já estava consolidado este modelo que vinha de antes, mas que encontra um terreno fértil com a política econômica da ditadura militar, que era, basicamente, nós tínhamos 3 campos de atuação, né? Durante um bom tempo era assim, o que você vai fazer? Industrial, e a gente nem falava organizacional, falava psicologia industrial, clínica ou escolar, né? A clínica era para poucos, e a clínica passou a ser o sonho da maioria das moças que faziam psicologia, pelo próprio status do consultório, daquela aproximação com o modelo médico, né? E a clínica era muito cara. Então, a clínica era para poucos. A psicologia organizacional era uma psicologia para o capital, para os interesses do capital. Tanto que a gente tinha disciplinas que se chamavam recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, né? Que era bem a ideia de recrutar, selecionar aquele que é melhor para a produção, né? E treiná-lo para a produtividade que interessava ao capital. E esse treino implicava, inclusive, obediência. E, por outro lado, nós tínhamos a psicologia escolar, que sai da escola pública e vai se tornar uma psicologia clínica dentro das escolas privadas das elites. Mas ela não era uma psicologia escolar, era uma psicologia clínica. A professora titular do Departamento de Fundamentos da Educação da PUC de São Paulo, Mitsuko Antunes, lembra que se tratava de um projeto. Então, este momento pós-regulamentação da profissão foi um momento em que, coincidindo com a conjuntura política, econômica e social que nós vivíamos, foi um período em que a vara ficou curvada para um lado, que era servir ao capital, servir à manutenção e aprofundamento das desigualdades, sobretudo por meio de uma função da psicologia que é terrível, a de justificar e legitimar toda e qualquer desigualdade. Durante a ditadura militar, a prática a partir de uma neutralidade desconectada do contexto é, de certa forma, imposta. É fruto de uma sociedade não democrática. Tem função normalizadora que busca adaptar os indivíduos a uma sociedade opressora. Exatamente nesse lugar, eu fiquei parada exatamente aqui e eles formaram um círculo, todos eles, vários, só homens, e aí porrada comendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando os Carlos e o Thiago também sendo torturados. Na sala do lado. Eu só não me lembro se ele foi aqui nessa sala ou se foi na outra. Esse é o testemunho também à Comissão da Verdade de uma militante do movimento de luta armada contra a ditadura, que foi presa em 1969. As pessoas estavam isoladas, as pessoas estavam fechadas e as psicólogas e psicólogos também cresceram como categoria nesse viés aí, né, de um trabalho que se dava a despeito do contexto social. A professora Graça Gonçalves explica que é um período de muitas limitações. No início da profissão regulamentada, vivemos um período de repressão, de poucas possibilidades de trocas no espaço público, né? De qualquer impedimentos diversos de organização, né? E mesmo de debate, né, no espaço público. Isso marcou muito esse começo da psicologia e deu espaço para as visões dentro da psicologia que absolutizam o indivíduo, vamos dizer assim. E segundo a psicóloga Bruna Dantas, o momento político contribui ainda para que os primeiros anos da psicologia como profissão regulamentada sejam de uma
psicologia colonizada, especialmente do ponto de vista da psicologia política. A psicologia política, na década de 1970, pensando na América Latina sobretudo, teve seu início muito tímido. A psicologia política é um campo dedicado a compreender fenômenos políticos, as relações de poder dentro da sociedade. Portanto, compreender os comportamentos políticos a partir da perspectiva psicológica, em diálogo com o contexto político. E também se dedica a compreender como o indivíduo se relaciona com a política e as repercussões dessa dinâmica. No contexto aí das ditaduras militares em toda a região latino-americana, em todo o território latino-americano, então começou muito timidamente, assumindo concepções teóricas provenientes de outros contextos, de outros cenários, de outros territórios. Então, a gente assumiu as abordagens teóricas norte-americanas. Então, antes de 1970, a nossa psicologia política era profundamente estadunidense. E, nesse período da ditadura, surgiram grupos pulverizados na América Latina, questionando essa psicologia política, que era mais uma psicologia da política, no sentido de que a ênfase era na psicologização da política, como acontecia em outras áreas da psicologia. O velho reducionismo psicológico estava presente aqui. O objetivo era estudar a política meio de fora do âmbito da política, estabelecendo uma espécie de separação entre o indivíduo e a política. Então, obviamente que essa psicologia política, no primeiro momento, não foi tão atuante e fazia mais uma compreensão dos fenômenos psicológicos no campo da política, não entendendo essa articulação intrínseca entre indivíduo e política, entre sujeitos coletivos, atores sociais e políticos. Então, a nossa história aqui na América Latina começa assim. Vários pesquisadores, investigadores apontaram essa individualização da política, a prevalência dos aspectos individuais e psicológicos na compreensão do comportamento político. Então, e a gente ainda convive com essa tendência que, embora na América Latina, a meu ver, não seja majoritária, ainda é muito presente. A gente faz isso com o Bolsonaro hoje. Então, a psicopatologização dos líderes políticos, a compreensão dos aspectos psicológicos e individuais de lideranças políticas e personagens públicos, a compreensão dos elementos cognitivos, comportamentais e individuais do comportamento eleitoral. Então, por isso, a meu ver, a psicologia, apesar de atuar na política, continuava muito despolitizada e muito distante das esferas de poder. Então, a gente tem uma psicologia política despolitizada, inconsistente do ponto de vista das suas concepções teóricas. Inconsistente, mas, mesmo assim, segundo Bruna Dantas, tendo que lidar com as vozes marginais que denunciam essa separação entre indivíduo, psicologia e política. E personagens importantes da história latino-americana apareceram nesse momento das ditaduras militares, denunciando essa situação e propondo uma compreensão não da política a partir da psicologia, mas uma compreensão dessa interação ou dessa intersecção entre os fenômenos psicológicos e os fenômenos políticos. Mais precisamente, uma compreensão dos sujeitos coletivos como atores políticos que atuam na esfera pública. Portanto, onde há repressão, há resistência, como bem lembra a professora e pesquisadora Maria do Carmo Guedes. Eu sei um bocado pela presença da PUC no que se refere ao primeiro ano
dos cursos de psicologia, de todos os cursos das ciências humanas. Porque nós tivemos na PUC um ciclo básico obrigatório, que começou em 71, que a ditadura, quando fez o ato 5, logo em seguida, você conhece, né, o ato 5? Sim, o ato institucional número 5 é o mais duro dos decretos emitidos pela ditadura militar. Esses atos institucionais são a forma de os generais legislarem, já que a Constituição em vigor no período do golpe fora derrubada. O AI-5, então, assinado pelo presidente Arthur da Costa e Silva, decreta, entre outras coisas, a perda de mandatos e a suspensão de garantias constitucionais que resultam invariavelmente na institucionalização da tortura. O decreto é de 13 de dezembro de 1968. Então, o que eu acho é que a ditadura, 4 anos depois, estava tão ameaçada pelos movimentos estudantis e obreiros que teve que fazer uma reforma universitária que obrigava algumas coisas que separavam as áreas de conhecimento. A universidade é forte, ou pode ser forte, se as áreas de conhecimento trabalharem juntas. Cada uma sozinha não dá conta. Então, nós tivemos um ciclo básico bastante especial. Tinha 4 disciplinas. Uma, metodologia científica. Outra, psicologia. Outra, antropologia e realidade brasileira. E a quarta, para resolver o problema da Igreja Católica, problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo. Porque nós tínhamos reunião toda semana, as 4 disciplinas, para dizer o que estava acontecendo, que era a nossa resistência à ditadura. Por exemplo, o ato 5 separava as áreas, né? Nós nos misturávamos toda semana. No fim do ano de 71, nós adivinhávamos que a ditadura ia esconder um surto de poliomielite. Então a gente dizia para os alunos, vejam nos jornais, tem notícia. Como nós reunimos na sala de aula todas as profissões, todos os interessados nas diferentes vagas, nós tínhamos alunos de medicina junto com alunos de psicologia, junto com alunos de tudo quanto era área. E a gente dizia, pergunta em casa se alguém conhece um caso de poliomielite. E traziam resultados maravilhosos, dizendo que existia sim, embora os jornais não dessem nenhuma notícia disso. Entendiam que era a realidade brasileira. Muitos alunos e muitos professores perseguidos na PUC por isso. Agora, o movimento estudantil era da USP. Eu conto então uma cena minha. Essa é Vera Paiva, professora de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. E eu aprendi lidando com sexualidade e gênero, que a cena é a unidade de análise mais interessante, não é o comportamento, não é a atitude, né? É uma cena com atores, cenário, contexto histórico, falas, né? Sentido e significado. Então, eu vou te contar uma cena minha para exemplificar isso. Eu fui presa pelo Dobbs, né? Pelo Coronel Erasmo Dias, que era uma figura icônica da repressão ao movimento estudantil nos anos 70. Eu era do DCE Livre da USP e quando eles foram me interrogar, a pergunta era assim para mim: lá vem ela, quantos abortos você fez? Com quantos homens você transou? Certo? Porque a lógica era, qualquer mulher que fugisse do padrão tradicional, né, da mulherzinha, e que tivesse alguma ação política, tá certo? Ela era puta, fazia aborto, dava para todo mundo, né? Tinha uma vida promíscua, uma associação entre qualquer tipo de saída do papel, né, com o outro, ou era virgem, né, submetido ou era puta. Então esse é um exemplo do que eu vivi, né? A entidade de regulamentação tem um papel importante em discutir as funções sociais da psicologia naquele momento. No final da década de 70, os conselhos e sindicatos de psicologia passam a sustentar então um posicionamento explícito pela democratização. Mas não é um processo natural, especialmente no conselho, segundo o pesquisador Rafael Alves. Foi criado no auge da ditadura militar no Brasil.
né? Então também tem esses paradoxos. Mas entre o final dos anos 70 e o início da década de 80, a partir de mudanças nos membros dessas entidades, ganha corpo uma visão crítica a respeito do Estado e da psicologia. E segundo a professora Ana Bock, isso muda tudo. A luta pela restituição da democracia e por uma psicologia ancorada na realidade brasileira passa a ser uma só. Não é possível ser saudável sem liberdade. E você sabe também, hoje, que para um sujeito ter um bom desenvolvimento, isso já se sabia, só que agora nós estamos pensando nele inserido, que ele, para ter saúde mental, ele precisa ter condição de se expressar, né? Ele precisa se expressar. Isso se percebeu até no tratamento da loucura. Nísio da Silveira percebeu isso, né? De que o sujeito precisava se expressar, então botou aquela gente para fazer arte, para fazer... Nísio da Silveira foi uma médica psiquiatra brasileira que revolucionou o tratamento mental no Brasil. Ela era radicalmente contra as formas repressoras de tratamento, como o confinamento em hospitais psiquiátricos. Em vez disso, criou ateliês de pintura e outras formas de arte. Para ela, a expressão por meio da criatividade era uma maneira de restabelecer os vínculos com a realidade. Porque o sujeito precisa, para estar confortável consigo, ele precisa se expressar, ele precisa se ver posto no mundo. Então, isso se torna uma condição da saúde mental. Ele precisa, para usar a sua fala, dizer o que ele pensa, se pôr no mundo como alguém que contribui, né? Ele precisa se organizar com outros. Então, você tem que ter a possibilidade de espaços organizativos desde a escola, né? Desde incentivar grêmios, desde incentivar grupos de trabalho. Tudo isso é necessário. Ou seja, se preocupar com saúde mental é demandar liberdade, é demandar democracia. E isso provoca um movimento importante de tornar a psicologia menos elitizada, segundo Bruna Dantas. A psicologia sai do consultório, toda a reivindicação da psicologia sair do consultório, tem uma crítica à elitização da psicologia e a individualização. Por quê? Porque atingia poucas pessoas, aquelas com condição de acessar esse tipo de serviço. Para Graça Gonçalves, a psicologia nasce sim elitizada no Brasil. Segundo Raquel Guzzo, o ciclo todo é elitizado. A ideologia que pegou no Brasil, de que o profissional é um profissional de elite, para a elite, com a elite. Eu acho que não. A psicologia nasce para atender fundamentalmente os desajustados. E os desajustados eram os pretos pobres, os operários pobres e todos aqueles que, de alguma forma, se afastavam de uma certa média, de uma certa normalidade social. Esse é o pesquisador Fernando Figueira, que enxerga o momento de outra maneira. Estudos do Nina Rodrigues sobre os africanos no Brasil. Nina Rodrigues é um médico que vai ler Gustave Le Bon, vai ler Gabriel Tarde, e que vai se dedicar aos povos africanos. Por quê? Porque são aqueles povos que, após a abolição, continuam a provocar o medo da burguesia brasileira, ou o medo da emergente burguesia brasileira. Né? As clínicas de ortofrenia que aparecem no Rio de Janeiro, né, dirigida pelo Arthur Ramos, a partir de 34 a 39, e em São Paulo, se não me falha a memória, em 38, com Durval Marcondes, essas clínicas aparecem, as clínicas elas tinham o propósito de corrigir o comportamento. E quem são as crianças que vão estar em atendimento nesses lugares? Não são as crianças da burguesia, são as crianças que vão estar nas escolas públicas, são as crianças filhos dos trabalhadores. Então, a psicologia é recebida, neste primeiro momento, para atender a esta população, ainda que, claro, que as classes, os ricos também pudessem usar, né, dos serviços psicológicos, talvez, né, estou pensando aí, mas fundamentalmente esses lugares vão aparecer para atender os pobres. E veja, e não é para atender com uma forma de descobrir a si mesmo, né, o boom da psicologia nos anos 70 entra um pouco nisso, né, de descobrir, do autoconhecimento. Não, esses lugares aparecem como forma de ajustar e de prevenir os desajustes. Desajuste significava também doença mental. Acho que essa recepção da psicologia, claro, como eu disse,
Você vai encontrar, por exemplo, a clínica de psicanálise organizada lá pelo Júlio Portocarrero na Liga Brasileira de Higiene Mental. Talvez as pessoas ricas, de fato, procurassem esses médicos para fazer psicanálise, né? Aliás, como a burguesia paulista também, né? Se interessava pela psicanálise, quase como essa coisa de salão, assim, a novidade de salão e tal. Mas nesses lugares, as clínicas de ortofrenia, esses primeiros estudos que vão ser desenvolvidos, isso está ligado aos sujeitos que são disruptivos na sociedade. Claro que quem está exercendo isso, quem vai estudar psicanálise nos anos 30, nos anos 40, são os médicos, né? Claro que são eles também, eu estou pensando aqui na Liga Brasileira de Higiene Mental, eles vão oferecer cursos aos professores, auxiliares, assim, para identificar os comportamentos disruptivos. Talvez essa seja uma marca, que a psicologia ainda convive e precisa se dar conta disso, que é como ela é convocada pela sociedade a estabelecer parâmetros de normalidade. Foi assim em seu passado e não deixa de ser assim ainda agora. O final da década de 70 traz os ventos da democracia e com eles, mudanças de paradigmas. Em 1979, O Bêbado e a Equilibrista, na voz de Elis Regina, é a canção mais tocada no rádio. E a letra de Aldir Blanc e João Bosco é ao lado do resultado das eleições do ano anterior, em que o MDB, partido de oposição, obtém o maior número de votos, um prenúncio de que o país está mudando. A esperança ainda dança na corda bamba de Sombrinha, mas a psicologia já não cabe malabarismos. Então, a proposta mesmo é que a psicologia possa se inserir no mundo. Assim como Bruna Dantas, a professora Raquel Guzzo entende que a redemocratização empurra a psicologia para fora dos consultórios. Com a redemocratização, também a psicologia passa a sair do consultório e ir para a rua, entendeu? No sentido lato, de participar dos movimentos, se engajar nas políticas que demandavam maior esforço à época. E com isso, a psicologia na área da saúde, ela acaba ganhando um espaço também de protagonismo, porque ela ajuda, né, nos movimentos de saúde, de discussão da saúde mental, de antimanicomial, etc. E aí, com a formulação, inclusive, do SUS. No início da década de 80, é cada vez mais difícil para o regime esconder a tortura e o desaparecimento de milhares de pessoas. As urnas já mostram a insatisfação com os militares e a falácia do milagre econômico está escancarada. Assim, começa uma abertura política gradual. Não por generosidade dos generais, mas por pressão da sociedade e, principalmente, de movimentos sociais. E a mobilização que ainda hoje está na memória do Brasil é o movimento pelas diretas. Diretas já. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Sim, as eleições diretas já! O movimento pelas diretas já reúne líderes de diversos partidos, sindicais e estudantis, artistas e uma grande parcela da sociedade civil, que demanda nada mais, nada menos que democracia. Em 83, o texto da emenda Dante de Oliveira propõe a volta das eleições diretas para a presidência da República do Brasil, e a pressão popular para que a emenda seja aprovada se transforma em um dos maiores ciclos de protesto da história do país. Senhor presidente, senhores congressistas, às 18 horas de ontem, Brasília sintonizava o Brasil e os brasileiros, através de uma sinfonia de buzinas que saíam não dos automóveis, mas do coração de todos os brasilienses. Naquele instante, os 130 milhões de brasileiros rompiam a censura arbitrária e imposta pelas medidas de emergência. A Brasília sitiada, cercada, ofendida, marcava o seu protesto. Ao mesmo tempo em que se solidarizava com milhões de patrícios nossos
que ocuparam nos últimos meses as praças e ruas no maior movimento cívico já realizado na história desse país. No auge das diretas já, cujos comícios percorreram o Brasil inteiro, 84% da população era favorável à aprovação da emenda, segundo pesquisa realizada pelo IBOPE à época. Até que em 25 de abril de 1984, o texto é rejeitado. Mas a luta não acaba. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil, para o período a iniciar-se em 15 de março de 1985. Sua Excelência, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. E a eleição de Tancredo Neves em 85, mesmo indireta, marca o ponto de virada da ditadura para a democracia. Antes de mais nada, porque ele seria o primeiro presidente civil desde 64. Depois, porque pertencia ao MDB, ou PMDB à época, que era o partido de oposição. Mesmo com a tragédia que sucedeu à eleição com a morte do político mineiro, a ditadura ali já estava acabada. E isso foi central, segundo a professora Ana Bock. Então, a democracia apareceu como um elemento central para a saúde mental. Hoje a gente sabe que se você não estiver num país democrático, se você não estiver num espaço democrático, se você não estiver numa instituição democrática, você não terá saúde. Começa, assim, a emergência de novos campos de atuação, como a psicologia social crítica, a psicologia comunitária, da libertação e psicologia escolar crítica. Então, historicamente, a gente pode dizer que nós já fizemos uma evolução. Quando eu vejo a minha vida, entendeu? A professora Raquel Guzzo é testemunha do efeito positivo da transição para um país democrático na formação de psicólogos e psicólogas no Brasil. Eu estudei em livros traduzidos dos Estados Unidos. Hoje os meus alunos estudam em livros produzidos aqui, por nós. Então você quer estudar, por exemplo, a pobreza na criança, você tem um núcleo na Universidade Federal da Bahia. Você quer estudar a negritude na universidade, você vai... Então, assim, hoje você tem pesquisadores que produzem a partir da realidade brasileira, sul-americana, o que a gente não tinha há um tempo atrás, entendeu? E, naturalmente, esse processo de democratização faz com que a psicologia passe a olhar para a realidade brasileira e latino-americana. Que a concepção crítica que vai surgindo aí, ela vai dizer, é preciso olhar para o indivíduo, mas esse indivíduo que está aqui nesta realidade. E segundo a professora Graça Gonçalves, olhar para essa realidade é também lutar por direitos. Então, acho que é importante a gente ver nesse processo de luta pela democracia, se organiza a luta pelos direitos sociais que vão ser daí reconhecidos pela primeira vez no Brasil na Constituição de 88. E isso é um marco importante enquanto resultado dessa luta democrática, enquanto possibilidade de luta daí para frente. A psicologia estava lá. Dentro dessa nova mentalidade e a partir da emergência de novos campos, os anos 80 marcam a abertura do mercado de trabalho para a psicologia no serviço público de saúde, que coloca as psicólogas e psicólogos nessa posição de repensar práticas para responder às necessidades da população, como explica a professora Raquel Guzzo. A psicologia, o profissional de psicologia não é um profissional da saúde. Ele não é um profissional da saúde. Ele é um profissional na saúde. E ele estando na saúde, ele está também na assistência, nas políticas de assistência. Ele está também no judiciário. Ele está também agora na escola, entrando a partir de uma legislação que foi aprovada super recentemente, depois de 20 anos de luta, que é a Lei 13.935 de 2019, que amplia a equipe técnica. A Lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Porque a escola brasileira também passou por mudanças. Ela era uma escola restrita a algumas pessoas, passou uma escola para todos. Então, assim, quando as coisas vão se mexendo, a psicologia, que é uma ciência das humanidades, ela é uma ciência humana e social, ela não é uma ciência só da saúde. E eu acho que essa compreensão é uma compreensão que precisa ainda ser muito discutida, porque tem muitas pessoas que consideram o profissional como profissional da saúde. E neste sentido,
quando a gente quer discutir com famílias nas escolas, quando a gente quer trabalhar com professores, acompanhando o desenvolvimento integral das crianças, assegurando às crianças o direito de serem plenamente desenvolvidas nesse cenário educativo, quando a gente quer estar nesse lugar, a resistência é muito grande. Porque, porque vocês são profissionais de pessoas doentes mentais, entendeu? Então, existe um movimento ainda que é sempre muito difícil, né? A gente conseguir tudo de uma vez só. A gente vai fazendo mudanças em algumas dimensões da vida cotidiana. Né? Por isso é preciso trabalhar para fazer avançar a consciência das pessoas, né, professora? E aí, nesse sentido, eu coloco o Paulo Freire como um educador que diz muito, muito a respeito do sujeito que se desenvolve, porque ele trabalha com a questão do perfil do ser. Quem é esse ser humano que está na escola, que está no trabalho, que está nas comunidades, que está nos hospitais, etc. Qual é o perfil desse sujeito que a gente quer ver, né? Autônomo, emancipado, batalhador, potente nas suas capacidades, né? Se reconhecendo como uma pessoa integrada no seu ambiente. Mas assim, a gente tem hoje, e eu digo hoje porque isso é um movimento histórico que foi acontecendo sempre em resposta ou sempre dialeticamente se relacionando com a conjuntura social, econômica e política, né, de diferentes contextos no planeta, que aconteceram, por exemplo, houve uma ruptura com aquela psicologia positivista, experimental da origem, e essa ruptura é o que a gente denomina de uma ruptura crítica, de uma ruptura que leva a psicologia para um outro caminho, um caminho de questionamento mesmo, de como você vai entender e como você vai lidar com esse ser humano que está inserido num determinado contexto social, político e econômico. E esse movimento de democratização da própria psicologia conecta o campo à luta por uma sociedade em que todas as pessoas possam viver com dignidade. No caso específico da realidade brasileira, conecta o campo à luta pelo direito de todos à saúde. Mais especificamente, o SUS, o Sistema Único de Saúde, a primeira grande política pública gestada a partir da Constituição Cidadã. Veja, a psicologia já estava na saúde, mas ela estava numa saúde que ainda não era do SUS, né? Então, quando você implanta o SUS e reconhece o direito universal à saúde, etc., tal, muda o lugar dos profissionais da saúde no sentido do reconhecimento, por exemplo, da importância do trabalho multiprofissional. Então, claro que o médico é importante, toda a área médica é importante, mas é importante também a psicologia, é importante a fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social. Então, você muda a lógica de compreensão da saúde e isso abre espaço para o reconhecer a saúde como direito universal e também para a inclusão de outros profissionais, porque saúde integral e universal você só garante com um trabalho multiprofissional. Então, são coisas que vão acontecendo, então a psicologia vai lutando por isso. Segundo a professora Graça Gonçalves, isso muda o lugar dos profissionais. Inclusive do médico, né? Por isso essa lógica de uma equipe multiprofissional que trabalha junto. Então, a luta por direito, quer dizer, veja que tudo vai se articulando, uma luta por democracia, que junta com luta por direitos sociais, que ao mesmo tempo vai reposicionando as profissões, inclusive a psicologia. E nesse contexto, outra luta importante foi em defesa das crianças e adolescentes, certo, professora Graça? Na década de 70 e nas décadas de 80, a gente tem o reconhecimento de um grave problema que são as crianças de rua, né? Tem até muitas pesquisas sobre isso, caracterizando, na verdade, reflexo do processo econômico de desigualdade que foi produzido nos anos anteriores, né? E que leva grandes parcelas da população às cidades e a condições precárias de vida na cidade. Então, a questão das crianças de rua era uma grande questão, que também começa a ser trabalhada numa lógica de compreensão dos direitos das crianças, dos direitos das famílias, né, e não de culpabilização das famílias, e não é uma criança abandonada, né, começa a se mudar essa ideia, não é criança abandonada, não é criança delinquente, não é nada disso, é falta de direitos para as crianças e para suas famílias. Então, a luta por direitos e para a compreensão das crianças e adolescentes como sujeito de direitos, que vai se concretizar lá no ECA,
1990. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estou dizendo assim, de processos que vão paralelamente à luta pela democracia, junto com a luta pela democracia, vão pautando os direitos, direito à saúde, direito de proteção integral para crianças e adolescentes. E eu digo que assim, né, se a psicologia tinha um lugar junto às políticas existentes naquela época, mas era um lugar secundário, porque ela ficava meio subsidiando, né, outras atuações, seja do médico, seja do pedagogo na escola, seja do administrador na área do trabalho. A psicologia basicamente fornecia um certo saber, esse que a gente criticou aí como elitizado, enfim, um certo saber para conhecer as pessoas, para os outros atuarem. Em 2004, 2005, a gente tem a criação do SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Finalmente se dá corpo, né, a uma nova perspectiva de assistência social. A gente tem o reconhecimento desse trabalho na escola, que deve ser um trabalho integral. A gente tem a reforma psiquiátrica andando, né, ela está finalmente aprovada em 2001, e aí ela começa a andar melhor a partir de 2003, com a criação de alternativas de atendimento. A professora Graça se refere à reforma psiquiátrica. A Lei 10.216, de 2001, foi um divisor de águas, porque se baseia na ideia do fechamento gradual de hospitais psiquiátricos. Então, em substituição a esses locais, em 2002, o Ministério da Saúde determinou a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que são justamente espaços para o acolhimento de pacientes em tratamento não hospitalar. A ideia é prestar assistência, inclusive psicológica. E esse marco, segundo a professora Raquel Guzzo, amplia as possibilidades para a psicologia se tornar protagonista. E com isso, a psicologia na área da saúde, ela acaba ganhando um espaço também de protagonismo, que ela ajuda, né, nos movimentos de saúde, de discussão da saúde mental, de antimanicomial, etc. E aí, com a formulação, inclusive, do SUS. Liberdade e o exercício da liberdade, o exercício da participação tinha um caráter terapêutico. Então, acho que é importante a gente ver nesse processo de luta pela democracia, se organiza a luta pelos direitos sociais. Caminhos da Psicologia no Brasil, 60 anos de profissão, é um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Este episódio usa trechos da música O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, na voz de Elis Regina. Além disso, usamos áudios do acervo sonoro da Câmara dos Deputados e do Arquivo Nacional. O CRP São Paulo agradece às instituições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira por suas contribuições com este podcast. Um agradecimento especial às entrevistadas e entrevistados que participaram desse episódio. Em ordem alfabética, Ana Bock, Bruna Dantas, Fernando Figueira, Graça Gonçalves, Maria do Carmo Guedes, Mitsuko Antunes, Rafael Alves, Raquel Guzzo, Rogério Giannini e Vera Paiva.